Olá, sou Ana Paula do projeto Rei Corpo contra a SIDA. Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre a falta de medicamentos para pessoas com doenças crônicas na Bahia. E aí uma pessoa veio me perguntando se eu tinha sofrido falta de remédio. Eu falei, não, eu nem da Bahia sou, né, para começo de conversa. E aí a pessoa falou assim, eu verifiquei que essa informação não procede. Eu falei, peraí, essa notícia saiu em vários jornais de grande circulação, e inclusive na Bahia, mas também no Rio, em São Paulo. E aí eu vou falar com o repórter que lançou essa notícia na Bahia. E entrei em contato com o repórter. Falei, oi fulano, tudo bem? Eu sou Ana Paula, nananana, contei a história. Falei, eu divulguei um vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre essa informação e usei o seu texto, inclusive, como fonte de pesquisa. E aí, o que ele me respondeu acho melhor você falar com a fonte da notícia, que é o fulano de tal, mas talvez também o que eu escrevi pode estar desatualizado. Isso eu achei meio estranho, porque se você publica uma coisa hoje, a informação não pode estar desatualizada, especialmente quando se trata de saúde. Mas a última parte do e-mail dele faz um alerta. Ele fala: minha impressão sobre o assunto, contudo, é de que se trata de uma querela política entre o partido X e o partido Y. Há uns meses, o Ministério A divulgou material sobre DENGUE culpando o governo X pela falta de ação. Agora houve essa outra divulgação sobre remédios. O resultado é que gera confusão na população. Eu acredito mesmo, porque a gente precisa ter em mente de que quando a briga é entre partidos, o problema é político e o problema é financeiro, é dinheiro, é poder. Então, o interesse do povo mesmo fica em último caso, lá embaixo, né? Então, a gente serve para dar voto para eles. Isso aí não tem questão. A gente precisa muito parar de defender político e cobrar deles o que eles precisam dar para prestar serviço. Eles são prestadores de serviços, eles não são estrelas, eles não são acima de nós, eles são funcionários públicos que foram colocados no poder, foram colocados numa situação de poder para poder trabalhar para a gente. E a gente precisa cobrar o resultado deles. E aí eu fui falar com essa fonte e falei para ele, eu sou Ana Paula, nananã, a respeito dessa situação, o que você tem a dizer? Ele falou, isso, nós fizemos, a fonte da reportagem lá na Bahia foi uma nota da Secretaria Estadual de Saúde, que até aí eu sabia, sobre a qual nós nos posicionamos, pois por parte das pessoas que vivem com HIV e AIDS, nós não identificamos o problema comunicado por eles na ponta, ou seja, o usuário não identificou essa falta. Se houve essa falta, ela não foi sentida por quem utiliza os medicamentos. E aí depois eu falo, então realmente essa falta não chegou aos pacientes. Aí nós fizemos um monitoramento e como usuários, e por mais que os medicamentos referenciados não sejam os mais comuns, então eles pegaram inclusive fatos isolados, remédios de pessoas que já teriam adquirido resistência ao tratamento tradicional, pessoas que fazem o tratamento há muitos anos e que já têm resistência ao que chamam de coquetel, né, os antirretrovirais mais comuns. Então, esses remédios especiais estariam em falta. E aí ele fala sobre isso. Nem nesses, e eles também não referenciaram ocorrência de falta desses remédios. Estamos alertas enquanto pessoas que vivem com HIV, pois isso representam insumos fundamentais para a manutenção da saúde, da vida e da dignidade dessa população. E aí eu agradeci e falei para ele, eu vou tirar o vídeo do ar imediatamente. A partir do momento que a gente identifica uma notícia falsa, a gente precisa imediatamente comunicar. Então, é a nossa responsabilidade. Quando
partido A, partido B, partido C ou D começam a trabalhar com mentira para poder gerar pânico e gerar confusão na população, não, eles não estão trabalhando para o bem, para lutar pela gente, nem na previdência, nem na saúde, nem na educação, nem na cultura, de forma nenhuma. Quando notícias falsas são usadas para poder gerar pânico na população, isso só nos deixa numa situação de maior fragilidade. E é por isso que, de vez em quando, em alguns vídeos eu falo, a gente precisa conhecer nossos direitos, conhecer o que existe de verdade para poder cobrar providências. Então, a cada notícia que tiver, seja quem estiver falando, é importante que se busque essa fonte. Onde você teve essa notícia? De onde você tirou essa informação? E aí você vai lá e confere. Foi do Ministério da Saúde? Vou no Ministério da Saúde perguntar. Ah, foi a Secretaria de Saúde? Vou perguntar na Secretaria de Saúde. Busque a fonte, porque se a gente compartilha coisas sem checar, diante dessa realidade que a gente está vivendo, de uma produção maciça de notícias falsas, com um único objetivo, que é de enfraquecer um partido ou outro, e que não levam em consideração o bem-estar da população que paga os impostos para que eles estejam onde eles estão, a gente precisa se defender do jeito que dá. Então a gente precisa buscar a verdade e, buscando a verdade, divulgá-la como verdade e denunciar onde estão as notícias falsas. Então essa notícia que foi divulgada nos principais jornais São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, ela não procede. Não existe falta de medicação para o usuário de medicação de antirretrovirais, nem de pacientes crônicos na Bahia. Uma situação, uma coisa horrorosa. Imagina se você mora na Bahia e você precisa desse medicamento e fica sabendo de uma notícia dessa. Pânico, né? Pânico geral. Como que você vai viver? Como que uma pessoa que é doente crônico vai viver sem ter a medicação? Porque, como eu falei no outro vídeo, doente crônico, ele não é só a pessoa que se trata de HIV e AIDS, é a pessoa que precisa tratar pressão alta, diabetes, hepatite, a pessoa que fez transplante e precisa de um remédio contra a rejeição dos órgãos, e muitos outros casos, Parkinson, muitos outros casos sérios e que não são tratáveis a curto tempo e que não são curáveis, mas que só são controláveis. É isso, gente. Se um não ajudar o outro, a gente só tem um caminho: se enfraquecer e se perder. Então, fico por aqui e a gente vai falando mais pra frente. Um beijo e vamos nos ligar.